Olá, bem-vindo ao Doula Thinking Podcast. Nossa missão é ver o florescer de uma nova geração de mães que se preparam e vivem a maternidade de forma integral, alinhando o espírito, a alma e o corpo. Eu sou sua host, Nathalie Rodrigues, administradora, doula e mãe do Theo e da Emily. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio. Então, hoje nós temos uma convidada muito especial, que é minha amiga Daphne. Ela é consultora de imagem há 8 anos, também administradora. E ela me ajudou num período que foi muito importante para mim, essa jornada de transição de imagem. E eu acredito que vai ser importante para muitas mulheres, porque é algo que reverbera em nossa mente constantemente, que é a questão da imagem. E não seria diferente, por exemplo, quando a gente pensa em engravidar, porque quando a gente pensa em engravidar, a gente sabe as alterações hormonais que vão acontecer e principalmente as alterações no nosso corpo. A Daphne também é mãe do Theo e mãe da Ana. Daphne, seja muito bem-vinda, é um prazer ter você com a gente. Obrigada. Fala um pouquinho mais sobre você, sobre sua trajetória. Claro, eu comecei minha trajetória como administradora de empresa. Me formei, eu tinha 21 anos, mas não tinha me identificado, não nasci para trabalhar com os papéis, com os computadores, nasci para trabalhar com as pessoas. E então eu comecei a fazer minha primeira formação foi como consultora de imagem aqui em Brasília. E foi a partir dali que começou, então, um trabalho até de ministério mesmo. Já são 8 anos que eu trabalho com mulheres, a parte da autoestima, a imagem pessoal, a autoimagem, a questão do autoconceito. Então, tudo isso eu já trabalho. E o interessante é que, por eu trabalhar com as outras pessoas, isso também foi trabalhado em mim. Então, depois, quando descobri a minha maternidade, não é? Eu pude me ajudar, então, nesse processo. Então, assim, como que você poderia aconselhar as pessoas que estão nos ouvindo e querem engravidar? Por exemplo, que panorama você pode dar em relação à imagem, em relação a como ela pode fazer essa transição, tanto quando engravidar, tanto quanto toda a gestação? O que você aconselharia, o que você diria pra gente? É interessante a gente começar percebendo que a imagem é, na verdade, uma exteriorização de quem nós somos. É você colocar em imagem a sua essência. Não tem como separar a pessoa que você é da sua imagem. E muitas vezes nós deixamos isso muito separado. Nós não somos várias partes, nós somos um todo. Então, se você começa a tornar a sua imagem em algo consciente, as coisas facilitam muito. E o que é isso de tornar consciente? Eu lembro que quando eu já tinha ganhado os meus 2 filhos, precisei passar por um processo de terapia e a minha terapeuta falou isso para mim: Daphne, você precisa tornar as coisas conscientes. É sair do piloto automático. Então é você raciocinar: por que a minha imagem? Por que eu sou assim? Eu sou resultado de momentos, sou resultado de experiências. Então, a partir do momento que você compreende a sua imagem, compreende o seu corpo, você compreende a funcionalidade do seu corpo, compreende o tudo, transforma mesmo no consciente, as coisas facilitam bastante, sabe? Eu percebo que muitas mulheres, e você também vai poder dizer isso muito bem, porque você acompanha essas mulheres, muitas mulheres, quando descobrem a gestação, elas ficam um pouco perdidas. E talvez até pelo fato de elas não saberem o que esperar. Não, com certeza. Muitas vezes a gente engravida, mas a gente nem tem a questão do autoconhecimento, né? Por isso que é tão importante a gente tratar esse assunto. Porque muitas vezes as mulheres querem engravidar, elas ficam pensando apenas no fato da maternidade, do parto em si, da criação dos filhos, mas elas esquecem de ter um olhar de amor consigo mesma. E isso reflete muito durante a gestação. Porque à medida do tempo que você vai se conhecendo, você vai entendendo que as mudanças que vão acontecer ali em relação ao corpo, a engordar ou emagrecer, ao tipo de roupa que você vai utilizar, ela é temporária, ela não é quem você é sempre, é quem você está sendo naquele momento. Então, quando você passa a se conhecer, você passa a ter uma nova perspectiva, uma nova imagem a seu respeito e te dá até autoconfiança, né, para poder usar as roupas que você gostaria de usar e não que as pessoas gostariam que você usasse, entre vários outros aspectos. Sim, e até é interessante observar que não é o momento de
terror, sabe? Ai, minha nossa, agora acabou tudo, e agora? Não é por aí. É você compreender que cada mudança que acontece no seu corpo é, na verdade, a exteriorização de uma construção que está acontecendo. Então, se o meu quadril, ele muda, se o meu busto, ele começa a mudar, né? Se o tamanho do meu sutiã agora já é diferente, se as minhas calças já não me cabem mais, é, na verdade, dizendo, olha, a pessoa que você era agora está passando por uma construção. E uma construção sempre é para algo a mais, nunca é para menos. Sim, sem dúvidas. Isso é muito interessante porque a gente está falando agora de preparação para a gestação. Então, eu acredito que as mulheres, nesse momento, elas podem trabalhar a questão da autoimagem mesmo, de como eu me vejo. Será que as roupas que eu uso, será que as coisas que eu faço no sentido de combinações, será que ela externa quem eu realmente sou? Né? Muitas vezes, como eu falei, a gente fica tão preocupado com o que vem depois e a gente esquece de olhar o hoje. O que eu estou construindo hoje, né? Mas me diz um pouquinho mais sobre como que essas pessoas podem se preparar para a transição de roupas durante a gestação. Como hoje, elas querendo engravidar, elas já podem ficar previamente avisadas do tipo de transição de roupa que elas vão ter que fazer durante a gestação. Porque eu acredito que essa também seja uma preocupação, não só a compra de roupas das crianças, né, do filho que vai vir, mas até dela mesma. Ai, meu Deus, eu vou ter que mudar todo o meu guarda-roupa. E é interessante que enquanto você falava, eu tô aqui pensando, gente, cada mulher tem uma alteração, tem uma mudança muito ímpar. É muito, muito dela. É muito individual, né? Sim, porque olha, eu conheço mulheres que grávidas de 9 meses tinham uma barriguinha tão gentil, sabe? Aquela barriguinha bem discreta. Eu, com 2 meses de gestação, minha barriga já explodia. Nossa. Eu digo que minha barriga é escandalosa, sabe? Então, o interessante é assim, primeiro que não invista em muitas, muitas, muitas roupas. Até porque a sua roupa de 3 meses de gestação não será a mesma roupa de 8 meses de gestação. Isso é verdade. Aquela roupa que você vai usar no início da gestação, ela vai ser muito diferente. Conforme a gestação ela evolui, ela avança, o seu corpo vai tendo necessidades diferentes. Algumas mulheres conseguem usar salto no dia prévio de ganhar neném, outras já não conseguem. Então, o interessante é você observar o seu corpo. O que eu preciso agora? Algumas roupas, elas realmente não vão dar, não vão caber. Porque o nosso quadril, ele muda, o volume dos seios, ele também vai mudar. Então, é você observar o que meu corpo está precisando agora. Agora, uma coisa muito importante observe-se diante de um espelho. Algumas roupas, mesmo que te sirvam, às vezes elas não te cabem. Eu não sei nem se a gente diz nessa ordem ou em uma outra. Mas é aquela roupa que você coloca e ela tá ali, ela vestiu. Uhum. Mas se você fizer qualquer movimento, vai te deixar desconfortável. Ou vai reforçar alguma coisa que te incomoda. Então, vou dar um exemplo meu. Uhum. As minhas pernas, elas ficam muito grandes. Eu fico com um acúmulo de líquido nas minhas pernas imensas. Então, se eu usasse uma saia mais ajustada, aquilo ia ficar reforçado pra mim. Olha como tá o tamanho da sua perna. E não é isso, é como você disse, eu não sou uma perna agora, eu sou uma mãe. Então, para que aquilo não ficasse reforçado pra mim, eu poderia utilizar outras peças que não fossem tão ajustadas para me reforçar essa questão. Uhum. Então, é você observar o que você tem de bom. E aí, essa é a regra que a gente usa praticamente na vida inteira. Se tem alguma coisa que me incomoda, por que eu tenho que deixar ela ali como um sinal apitando o tempo inteiro pra mim? É verdade, porque às vezes a gente fica na perspectiva de eu vou numa loja de gestantes e eu vou comprar essa roupa porque tá todo mundo usando, macacão e não sei o quê. Mas quando você se olha no espelho, aquilo não é confortável pra você que tá vendo. Então, a gente também tem que ter essa consciência. Não é porque eu estou grávida, não é porque eu estou usando roupas de grávida que eu tenho que usar aquela roupa. Eu tenho que usar o que eu olho no espelho e eu me sinto bem, eu me sinto feliz. E o conforto, porque a gestação... A gente sabe, por exemplo, eu odiei usar macacão durante a minha gestação. Porque, assim, não era uma peça que eu gostava e até hoje eu não gosto. E, assim, a gente vai ao banheiro o tempo inteiro. Como é que a gente faz? Tem que tirar tudo! Exatamente, tem que tirar todo o macacão. Então, assim, a gente tem que ficar realmente atento ao que
cabe a nossa necessidade, a nossa realidade naquele momento. E o fato de você se olhar no espelho e sentir conforto com o que você vê contribui imensamente para o conforto seu, pessoal, emocional nesse momento. Então, se eu vejo no espelho uma imagem que me deixa confortável, eu vou me sentir confortável com todo esse momento agora. Vou me sentir confortável em saber que minha balança está mudando os números. Eu vou me sentir confortável vendo as minhas roupas ficarem guardadas um pouco mais de tempo. Mas eu vou sentir conforto nesse momento. E o conforto ajuda muito a manter a calma, a manter a lucidez e manter novamente a questão da consciência, a consciência ativa nesse momento. Com certeza. E outra coisa que a gente, durante essa fase, a gente sempre está pensando no futuro, né? Nossa, mas eu quero logo ganhar meu bebê. Eu quero sair logo dessa questão de aumentar meu peso e tudo mais. Só que a gente tem que refletir também como Paulo nos ensina, né? Eu aprendi a estar contente em qualquer situação. A gente tem que aprender a respeito do contentamento, de viver aquela fase realmente em plenitude, porque é uma fase que muitas vezes não vai voltar, porque por mais que tenha uma outra gestação, ela vai ser completamente diferente. Sim. Né? As minhas gestações foram completamente diferentes. Eu acredito que você também pode compartilhar. As minhas também. Exatamente. Então, assim, a gente tem que aprender a estar contente em qualquer situação. Seja querendo e desejando ter um bebê, e pensando, e analisando, e fazendo a autorreflexão de quem nós somos hoje, do que eu posso melhorar agora, mesmo que eu não tenha um bebê na minha barriga agora, o que eu posso olhar no espelho? Eu estou me sentindo bem com a imagem que eu tenho hoje? Com as características que eu tenho hoje, durante a gestação, vai aumentar, pode aumentar o peso e tudo mais. Lógico que a gente tem que ter consciência também, né? Manter a saúde, mas é uma fase temporária. E o pós-parto também vai ter essa fase temporária, né? Então, a gente tem que aprender a estar, de fato, contente em qualquer fase da nossa vida. Daphne, me fala como foi para você. Eu queria uma aplicação pessoal. Como foi em relação a se preparar para a gestação? Como você fez a transição de roupas durante uma gestação e no pós-parto? Me conte um pouquinho. Então, eu já desejava engravidar. Então, era algo esperado. Os meus 2 foram esperados. Por mais que a gente espere, na hora que recebe a notícia, sempre dá um sustinho. Como eu te disse, a minha barriga, ela logo apareceu. E aí, o que eu fiz foi procurar por peças que pudessem me acompanhar durante a gestação e também depois da gestação, naqueles primeiros meses de amamentação, de cuidar do bebê. Até porque a gente não pode ter pressa para esperar o corpo voltar, não é? Eu sei que isso é papo para depois, mas eu já fui pensando nisso. Então, eu adquiri algumas peças que me acompanhassem durante a minha rotina. Eu trabalhava, nas minhas 2 gestações eu continuei trabalhando. Então, eu comprei algumas calças. Conheço algumas amigas que não gostam de usar calças durante a gestação, então comprei alguns vestidos também. E uma coisa muito gostosa é você até ativar já a sua rede de apoio nesse momento. E aí, amigas, quem tem roupa para me emprestar? Sem dúvida, essa é uma ótima ideia. E ali você já começa a ativar a sua rede de apoio, você já começa a ver as pessoas com quem você pode contar. Ganhei algumas roupas de amigas. Não consegui usar salto durante esse tempo, então usei muitas sapatilhas. E foi assim que eu construí. E interessante é que durante a gestação é muito importante que a mulher tenha atenção para o seu cuidado. Por quê? O corpo muda e pelo fato do corpo estar em mudança, a nossa aparência também vai mudar. É um sinal de que nós estamos mudando também. Mas a questão eu não posso deixar essa mudança correr sem um controle. Então, no meu caso, o meu cabelo do Theo, o meu cabelo ficou maravilhoso. Minha amiga acordava, parecia uma diva de cinema. O meu cabelo era maravilhoso. Já na gestação da Ana, o meu cabelo ficou horroroso. Ficou horrível. E eu não podia simplesmente jogar a culpa para a gravidez. Então, eu reforcei alguns cuidados para que eu pudesse me olhar no espelho e gostar do que eu estava vendo. Então, intensivei hidratações, fiz um corte, já que nesse período a gente tem que ter um cuidado também até com os produtos estéticos. Então, tive um cuidado com um corte, com isso tudo. Fazer hidratação, esfoliação, coisas que estão ali ao nosso alcance para ser feito. Mas tudo isso também para ativar o bem-estar desse momento. Sim, sem dúvida, isso é muito importante.
E o que você quer deixar de mensagem para as nossas ouvintes agora, nesse momento que está se preparando para engravidar? O que você falaria para elas como conselho? Para aquelas que estão se preparando para engravidar, eu aconselho você rever os seus autoconceitos, o seu autoconceito. O que é o autoconceito? São os pensamentos que você tem a seu próprio respeito. É como dizem provérbios, assim como você é na sua mente, assim você é. O que você pensa a seu respeito, você é. Então, reveja os seus conceitos a seu próprio respeito. O que você pensa de você? Você é uma pessoa bondosa? Você é uma pessoa generosa para com você mesma? Ou você é uma pessoa que se pune muito, que se cobra muito? É muito interessante que se você percebe que tem essa questão, nossa, eu me cobro muito, eu me puno, eu sou uma pessoa que acabo me desprezando, desprezo o meu corpo. Então é o momento já de você até pedir ajuda. Pede ajuda de alguma amiga, procura terapia. É o momento de você cuidar do seu autoconceito, porque a partir do trabalho do autoconceito é que você vai conseguir melhorar a sua autoestima e você vai lidar muito bem com o que você for, com as coisas que virão durante a gestação. Sim, com todas as mudanças que vão acontecer, né? Sim, mesmo que a gente tente prever o que vai acontecer conosco, pelo que nós ouvimos das experiências, sempre acaba aparecendo alguma surpresa. Então, se eu estou com essa minha base bem fixa, bem firme, então eu vou conseguir lidar muito melhor com as coisas que virão. E é muito importante você lidar com esse momento com muita leveza. Ai, Nath, é o que eu posso dizer para todas que estiverem nos ouvindo. Minha amiga, leve. Tenha esse momento de uma maneira muito agradável, agradecida. Perceba a mão de Deus atuando no seu corpo em todos os momentos. E receba isso com muita gratidão. Porque é como você disse, Nath, uma gestação diferente da outra, pode ser que essa seja a única gestação, ou a primeira de muitas, como a gente vê mulheres que têm muitos nenéns. Então, na verdade, receba esse momento como um presente e não se cobre muito, aproveite. Leve na diversão, na brincadeira. Eu engordei muito na minha primeira gravidez e eu já levava bem na brincadeira mesmo, apesar de a gente ter um controle, um acompanhamento médico, mas eu não me cobrava muito. Eu olhava para o meu corpo e pensava, nossa, como tá legal, como as coisas estão funcionando. E é interessante, trabalhe isso tudo, se olhe no espelho e trabalhe a sua autoestima para que você possa amar o que você está vendo. Muito, muito bom mesmo. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Espero que as palavras que nós emitimos realmente façam sentido para você e que você consiga aplicar a sua vida, tá bom? Até mais. Muito obrigada, Daphne, por todo esse diálogo, essa conversa, pelos conselhos. E é isso aí. Vejo vocês no próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau.